Oi pessoal, beleza? Diego Managli aqui. Pessoal, hoje a gente vai aprender aqui a conectar um formulário no Elementor, né? O Elementor Pro, tá? Depois eu gravo um vídeo do Elementor Free, mas esse aqui é o Elementor Pro e ele vai conectar com o Pipefy, né? Então você pode fazer eh, vários projetos, né? Por exemplo, de painelzinho de um pipe de vendas, né? Então, por exemplo, vai ter um formulário numa página, numa landing page de vendas, e aí vai ter a pessoa cadastra ali os dados, né, no formuláriozinho e vai lá para o Pipefy. Ou pode ser, por exemplo, abrir um chamado, enfim. Basicamente, eu tenho um Pipefy aqui, ó, um pipe, né, que tem vários cards aqui na entrada, e a gente vai adicionar um novo card. Sempre que as pessoas aqui cadastrarem os seus dados aqui, ele vai chegar aqui no final. Então a gente vai criar mais um aqui, ó, é, novo nome, arroba teste.com, e o telefone a gente vai colocar qualquer coisa aqui. A gente dá um enviar, aí ele dá uma mensagem de sucesso e a gente vai lá e está aqui, ó, novo nome, aí tem os dados aqui, o e-mail tal e o telefone que a gente colocou lá. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Dá para fazer isso usando, por exemplo, o Zapier, dá para usar o Zapier no plano pago, tá? Então por isso que a gente está aqui, né? Porque a gente vai fazer isso de forma gratuita. Dá para usar também uma plataforma brasileira que chama Pluga, só que também para fazer isso aqui, você vai ter que pagar ali, né? Então, e algumas que tem, por exemplo, a Make.com, ela tem, eu tenho até vídeo da Make.com, vou deixar na descrição aqui, que você consegue fazer sem escrever código. Mas tem alguns limites, né? Então, o que a gente vai fazer aqui não tem limite, você pode fazer pro resto da vida aí sem limites, tá? Então, o que a gente vai precisar aqui, né? Primeiro a gente vai precisar do Visual do VS Code, né? O Visual Studio Code, né? Para a gente programar o código, né? E a gente vai fazer isso em Node. A gente vai fazer isso programando em Node, tá? Esse vídeo aqui não é destinado a ensinar a usar o Node, então você vai ter que pesquisar aí para você entender, né? Um pouquinho pelo menos do Node, né? Se você quiser eu gravo alguns vídeos sobre isso. Então a gente vai usar o Node. Primeiro você instala o VS Code, né? Depois você vai instalar o Node, você digita lá no Google Node Download. Primeiro coisa aqui, né? Primeiro resultado aqui. Aí você pode instalar, cadê? Usando o gerenciador de pacotes, o Windows. Tem um que você baixa aqui, cadê? Instalador pré-compilado aqui. Aí você baixa o Node, né? E, e aí você instala, dando um next. Se você quiser, tem alguns vídeos ensinando a instalar também. E depois a gente vai usar aqui o Vercel, né? Então lá por exemplo, no seu terminal, quando você instalar o VS Code, você vai criar uma pastinha, né? E aí você vai digitar aquilo lá que está lá, aqui, ó. Você entra aqui você digita Vercel CLI, né? CLI. Aí ele vai dar aqui quando você está no Windows, você vai usar o npm, né? Então você vai instalar, você vai rodar isso aqui no terminal. Pode ser no terminal do VS Code mesmo. Install G, tracinho G, Vercel. E aí você vai dar um enter que ele vai instalar, né? O meu já está instalado, ele vai atualizar se for o caso, né? Então a gente vai começar a escrever o código, né? A gente vai instalar primeiro, eu tenho uma pasta aqui no meu Windows, né? Então eu vou abrir já o VS Code aqui na minha pasta canal, e aí eu vou criar uma pastinha para a gente chamar aqui de é, Elementor Connection. Sei lá, um nome qualquer aí, né? Primeiro a gente vai criar essa pastinha, depois a gente vai abrir essa pastinha no terminal, você clica com o botão direito aqui, vai em Open Integrated Terminal, e ele vai abrir um novo terminal dentro dessa pastinha que a gente acabou de criar, tá? E aí você vai digitar aqui npm y, desculpa, init e o tracinho y, porque ele vai fazer várias perguntas. Quando você dá o tracinho y, ele vai dar yes em todas as perguntas que vai ter aqui, né? Você dá um enter, ele vai instalar, já instalou. Aí você abre aqui, ó, ele criou basicamente esse arquivo package.json, né? Que é o arquivo principal do nosso
projeto aqui do Node, né? E aí, o que acontece? Quando você está aprendendo Node, geralmente você cria aqui um arquivo, pode ser o server.js ou pode ser, normalmente é o index.js, né? Nesse caso aqui, como a gente vai fazer o deploy pela Vercel, que é o deploy significa colocar no ar, basicamente, tá? A gente não vai usar o Node da forma convencional, tá? Eu já vou explicar para você. Aí ele vai dar aqui, tá vendo? Ó, o main aqui, né, seria o script do qual arquivo que ele vai puxar como arquivo principal. Mas como a gente vai usar aqui na versão, não tem problema deixar sem, tá? O que a gente vai criar aqui é uma pasta, uma nova pasta aqui, ó, clicando nesse botãozinho aqui, escrito public, e uma nova pastinha dentro da pastinha raiz aqui, escrito API. Com isso aqui, a Vercel, ela já... Eu não sei se é Vercel que fala ou se é Vercel, mas eu vou falar Vercel. Ela vai já vai entender que os arquivos public, que o que tiver nessa pastinha public aqui, é o que ela vai mostrar no site, né? No site que a gente vai colocar no ar. Só que não vai ser um site bem, né? Vai ser só uma API, uma conexão de API que a gente vai fazer, mas também serve como um site. E o que tiver nessa pastinha API aqui, ele vai entender como se fossem as rotas do seu projeto. Tá? Então, normalmente as rotas elas vão estar dentro do arquivo, por exemplo, index.js, né, que a gente criaria num projeto Node normalmente, mas na Vercel funciona dessa forma aqui. A gente vai criar. Então, tudo que a gente criar aqui de arquivo JS, né, de JS, dentro do arquivo API aqui, da pastinha API, ele vai entender como se fosse a rota e a gente vai criar os endpoints, né, que são os endereços que a gente vai acessar para teste, para fazer a nossa API, tá? Então a gente vai instalar aqui, a gente vai criar aqui um arquivo dentro da pasta public. A gente vai instalar um arquivo, vai criar um arquivo chamado index.html. Esse arquivo aqui ele não é necessário para funcionar, mas eu quero criar ele para a gente poder visualizar pelo menos alguma coisa na tela quando a gente acessar o nosso site, né, a nossa API, para saber que está no ar. Entendeu? Então a gente vai criar aqui no meu VS Code aqui, se eu der uma exclamação e dar um tab, ele já dá um arquivo aqui, já dá um script de HTML, tá? Então vê se o seu é assim. No title aqui eu vou colocar aqui API Elementor Pipefy. E aí no body, dentro do body eu vou colocar aqui um parágrafo só. Nosso site /API está no ar com sucesso. É só para saber que tem alguma coisa no ar, né? Então dá um Ctrl S. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou já fazer um primeiro deploy para Vercel, tá? Porque aí a gente já vê que está no ar. Aí a gente vem aqui no nosso terminal para a gente fazer esse primeiro deploy. A gente vem no terminal, confere se está dentro da sua pastinha que você instalou o Node, tá? Então a gente vai dar um Vercel --prod. Acho que é Vercel deploy --prod. Vamos testar isso. Aí ele vai perguntar algumas coisas, né? Como eu já estou feito login aqui no meu Vercel, ele não vai perguntar, ele não vai fazer login, né? Ele não vai perguntar para eu fazer login, não vai dar essa opção. Mas no seu aí provavelmente vai dar a opção para você fazer um login na sua conta do Vercel. Então, antes, né, de fazer, eu até esqueci de falar para você criar uma conta no Vercel, né? Então você vem aqui em vercel.com. No meu já apareceu Managla Projects aqui, mas se você entrar pela primeira vez, ele vai dar a opção de você criar uma conta, né? Já tem um monte de projetos meus aqui, mas você cria uma conta e vai entrar aqui nesse dashboard aqui também, tá? Aí você não precisa fazer nada, que a gente vai fazer através do terminal aqui, tá? Então ele vai perguntar se você quer fazer o setup e o deploy nessa pasta. A gente vai colocar assim, yes, né? Dá um enter. Ele vai perguntar qual que é a conta, né? Eu já estou com a minha conta logada aqui, então dá um enter. Nesse caso aqui ele vai perguntar qual que você vai fazer o login, né? Vai perguntar conectar algum projeto existente. Se você já tiver criado um projeto aqui,
né? Ele vai perguntar se você quer conectar esse projeto. Como a gente não criou, não tem problema, a gente vai criar a partir daqui. Então eu dou um N para falar que não quero, né? Qual que é o nome do projeto? Elementor Connection. Se eu der um Enter aqui, ele já vai dar esse nome que está o nome da pasta. Então eu vou dar um Enter aqui para ele dar esse mesmo nome. E em qual diretório está localizado, né? Então já está no raiz, né? Que é o ponto barra. Então já está lá no raiz mesmo, nesse mesmo terminal que eu estou usando aqui. Então, ok. Ele vai fazer o deploy, né? Ele vai fazer o resumo aqui das coisas, né? Aí, se você quiser modificar alguma coisa, você dá um sim, né? Um yes. Mas aqui a gente está tudo certo, então eu dou um N aqui, né? Então ele vai fazer o deploy, ele demora alguns segundinhos aqui para fazer o deploy. Aí já fez, tá? Então vamos voltar lá no Vercel, lá no meu painel, aqui no dashboard, vou dar uma atualizada e ele já criou aqui, ó. Eu vou entrar, vou clicar aqui nesse primeiro link aqui, ele vai entrar no meu projeto. E os domains aqui, ó, é esse link que está ativo o meu projeto. Se eu entrar aqui, ele vai estar aqui, ó, nosso site, API está no ar com sucesso. Porque ele pegou aqui do meu index.html, tá? Então está no ar. Agora, o que falta é a gente escrever o nosso script aqui dentro de API para ele poder entender qual que é o script, né, que a gente vai fazer. Basicamente, o que a gente vai fazer nessa API? A gente vai receber os dados do Elementor, né, porque quando o Elementor ele cria um formulário ali, a gente tem uma opção ali do webhook, né, que é como se fosse uma linha de comunicação, né? Ele vai mandar um webhook para o endereço que a gente colocar, que é o endereço que a gente está criando agora aqui. Ele vai enviar algumas informações. Aí o que a gente vai ter que fazer? Receber essas informações aqui através da nossa API, modular as informações, né? E enviar lá para o Pipefy, para a API do Pipefy, né? Então a gente vai fazer isso basicamente aqui. Então vamos criar aqui um arquivo novo aqui em API, tá? New File. Você clica com o botão direito aqui dentro da pastinha, você clica New File. Aí eu vou colocar aqui get info. Eu coloquei o I maiúsculo, mas não tem problema se você colocar minúsculo, tá? É só uma convenção aqui do JavaScript, né? Ter a primeira letra minúscula e a segunda letra maiúscula da segunda palavra. Mas tudo bem. Se você quiser colocar tudo minúsculo, não tem problema. .js, né? .js. Dá um Enter. O VS Code já vai abrir aqui para a gente começar o nosso script, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no getInfo, a gente vai exportar a função. Eu vou colocar duas linhas aqui, vou colocar um pouquinho para baixo, módulo.exports, e eu vou colocar aqui igual async. Aí eu vou colocar um rec_res, isso aqui é uma convenção aqui do JavaScript. Vou colocar uma setinha, que é arrow function, e vou dar aqui. Beleza, então a nossa função aqui dentro do nosso arquivo JS está dizendo aqui que a gente está exportando o que está aqui dentro, né? Então a gente vai exportar essa função aqui que está aqui dentro. Para a gente fazer as requisições, a gente vai ter que instalar uma biblioteca aqui também, né? Então aqui no nosso terminal a gente vai ver se está certinho, né? Confere certinho se está na sua pastinha de novo. A gente vai instalar com npm install Axios, tá? Escreve assim, Axios. Se você quiser, tem um projetinho no GitHub aqui na link na descrição, tá? Você pode pegar lá todos esses arquivos aqui também. Você fica à vontade lá para pegar. Tá lá no GitHub, né? Então você pode acessar os arquivos, você pode acessar as funções, os scripts, tudo certinho, tá bom? Então a gente já instalou o Axios e aqui a gente vai instalar aqui. A gente vai, na verdade, ter que falar que a gente vai usar o Axios, que é uma biblioteca do JavaScript. Então a gente tem que escrever aqui const Axios igual require Axios. A gente declara que a gente vai usar essa biblioteca aqui. Tem que fazer isso, tá?
E aí a gente vem aqui em package.json, como a gente instalou pelo npm, ele já instala aqui, ó, as dependências do projeto. Isso aqui precisa porque a Vercel, ela, quando ela vai ler o seu arquivo, né, a sua API, o seu site, o seu script, no Node, ele vê quais são as dependências e instala no seu projeto no deploy lá, tá bom? Então precisa estar instaladinho aqui. Aqui em getInfo a gente vai escrever o nosso script aqui, tá? O que acontece? Esse REC-RES significa o seguinte: a gente vai receber dados aqui no REC. Então tudo que a gente for ler de informações que a gente recebe no nosso endpoint, na nossa API, vai ser através do REC, dessa variável REC. E tudo que a gente vai enviar de dados vai ser através do RES, né? Resposta. REC de requisição e RES de resposta. E aí o que a gente pode fazer para visualizar o que o Elementor está enviando para a gente? O que ele está enviando para a gente? Está trazendo para a gente? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um console log. E aí a gente dá um rec.body, né? Que a gente vai pegar o que vem da requisição, vai vir um monte de informações lá que irrelevantes para a gente nesse momento, e a gente vai acessar as propriedades do body. A gente vai ver o que está dentro do body, que é o que que interessa para a gente nesse caso. E aí se eu dou um Ctrl S aqui, ele vai salvar, e aí eu vou dar de novo um deploy lá para Vercel, e a gente vai ver em tempo real o que acontece. A gente vai fazendo passo a passo aqui, e aí, se você quiser ganhar tempo, você vai passando o vídeo aí, enfim. Mas a gente vai fazendo passo a passo para você entender realmente o que está acontecendo, tá bom? A gente fez o deploy agora, o que acontece? Agora, o nosso endpoint está criado, porque a gente criou aqui dentro de API o getInfo. Então, como é que vai ser o nosso endpoint? A gente vai pegar o nosso endereço da API, que é isso aqui, barra API, para acessar ali a pastinha, barra getInfo. Lembra que eu coloquei aqui o I maiúsculo, tá? GetInfo. Isso aqui vai ser o nosso endpoint, é o nosso endereço da nossa API que vai receber esses dados aqui que a gente colocou aqui na Vercel, tá? Então, que vai acessar esse console log aqui. E aí na Vercel tem um lugar que a gente vai acessar esse console log, né? Que é essa mensagem que vai dar aqui. Então vamos lá. A gente vai lá na Vercel. Aliás, a gente vai aqui no... Eu vou criar de novo aqui, ó, no WordPress. Eu vou criar uma nova página. Eu vou colocar aqui conexão Elementor com Pipefy. Eu vou publicar. E aí eu vou pegar e editar com o Elementor. E aí eu vou aqui nas configurações, aqui ó, nas configurações eu vou colocar aqui embaixo, ó, um Elementor, tela do Elementor, só para ficar branco a tela, para a gente não ficar distraindo aqui com as coisas, tá? E aí eu vou em elementos aqui, né? E vou procurar o form, que é esse formulário aqui, ó, que é o do próprio Elementor, tá? Está disponível só no Elementor Pro. Eu vou clicar e arrastar aqui para a tela. Beleza, o formulário está aqui na minha tela. Aí eu vou vir aqui no formulário, eu vou tirar esse campo mensagem aqui, vou criar um novo e vou colocar, eu vou deixar texto mesmo, só que eu vou mudar aqui o rótulo para telefone e o espaço reservado aqui também, que é o placeholder, eu vou colocar telefone também. Em avançado aqui, ele criou um ID aqui, eu vou colocar telefone só para ficar o ID certinho. A gente nem vai usar na verdade esse ID. E aí, embaixo aqui, ó, tem ações após o envio. Eu vou clicar aqui, vou tirar esse coletar envios, vou tirar esse e-mail e vou colocar aqui o webhook, que é a plataforma aqui de comunicação, na verdade, né? É uma notificação, webhook é notificação. E ele acionou aqui um novo webhook aqui, tá vendo? Um novo campo aqui. Eu vou clicar e ele vai perguntar qual é o URL do webhook, que é exatamente essa daqui que a gente acabou de criar. Eu vou clicar aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui dentro. Vou dar um atualizar. E pronto, no Elementor está feito. Aí eu vou colocar para visualizar a página aqui. Aí ó, eu vou colocar
eu vou colocar Diego Managlia, teste@teste.com. Telefone eu vou colocar qualquer coisa aqui. E vou dar um enviar. Ele vai dar um erro. Por quê? Porque quando a gente envia uma informação para um endpoint, né, que é no caso o nosso endpoint aqui, que é esse endpoint, né, a nossa API, ela tem que devolver alguma coisa, tipo assim, ok, recebi os dados. E a gente não fez isso, tá? Então aqui no nosso getInfo aqui, eu vou colocar aqui um res.send e entre aspas eu vou colocar um ok. Por quê? Isso aqui responde a nossa quem está enviando os dados para a gente. Aí fala assim, ok, recebi. Aí eu vou dar um Vercel deploy prod. E aí ele vai fazer o deploy de novo, né? Ele vai sobrescrever o deploy que já está lá, né? E ele agora vai corrigir esse erro para a gente aqui. Vamos lá. Beleza, consegui aqui. Aí eu vou enviar de novo aqui. E agora ele deu que foi com sucesso, porque ele recebeu os dados. Aqui no meu elemento, no meu dashboard aqui do meu projeto, eu vou vir aqui ó, em logs. E aí ó, eu vou clicar nesse primeiro aqui. E ele recebeu os dados aqui. Ó. Aqui ele consigo ver o que ele recebeu. Ele recebeu esses dados aqui. Ó. Então a gente já pode ver que recebeu o Diego Managlia, teste@teste.com e o telefone. Tá? Ele vem também aqui o ID do formulário. A gente pode usar isso. A gente não vai usar isso hoje, mas pode usar para alguma coisa. Tipo assim, eu tenho 1000 formulários. Eu posso ver de qual formulário que veio essa mensagem, né? Então posso ter, por exemplo, no meu site formulário de vendas, formulário de abrir requisição, suporte, chamados, enfim, um monte de formulários eu posso saber. E o nome do formulário também que vem aqui também. Mas o que vai interessar para a gente é esses 3 dados aqui, tá? Então a gente vai usar esses 3 dados aqui, tá? Como é que funciona? Eu vou tirar esse console log aqui e vou começar o meu script para a gente poder enviar os dados, né? Primeiro eu vou tratar essas informações para depois enviar lá para Pipefy, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou começar a fazer aqui? Primeiro eu vou criar as variáveis que vão receber os dados que a gente quer. Então a gente quer o nome, né? A gente quer o e-mail e a gente quer o telefone. Como que a gente vai acessar essas propriedades que estão lá nesse arquivo aqui, né? Esse arquivo JavaScript aqui. Nem sei se posso dizer que é um arquivo JavaScript, porque ele é todo quebradinho, né? Mas o que acontece? A Vercel, ela já entende que isso aqui é um arquivo JavaScript. Então, eu posso acessar os dados aqui desse que está em chaves. Então, eu posso colocar aqui o rec.body para acessar o body, né? Então, eu posso apertar o tab aqui, ó, eu escrevo em 2 campos ao mesmo tempo, ó, rec.body. E aqui eu vou acessar com aspas a minha propriedade. Então, aqui é rec.body e entre colchetes aqui eu vou colocar o nome com letra maiúscula, ó, exatamente como está lá, ó, nome, tá? O e-mail também eu posso deixar como maiúsculo, com em chaves aqui, e-mail com tracinho, tá? Aqui ele está com aspas por causa do tracinho, né? Então, mas eu posso deixar desse jeito aqui também. E entre colchetes também eu vou colocar o telefone que está com maiúsculo telefone. Então, vou colocar, eu gosto sempre de dar um ponto e vírgula no final, porque é uma boa recomendação aqui no JavaScript. Eu vou acessar os dados através dessa forma aqui. E aí agora a gente vai fazer a tentativa, né? A gente vai usar um try catch de enviar esses dados para o Pipefy. E é bem simples, na verdade, né? Eu copiei e colei aqui um script que eu fiz aqui através do chat GPT para ganhar tempo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer um try catch, que ele vai pegar, quando o try catch funciona da seguinte forma, ele vai tentar fazer isso aqui, tentar. Se não conseguir, ele vai pegar o erro que aconteceu e vai mostrar o erro no console log aqui e vai dar um response_status, né? Ele vai responder a API ali que deu um status de 500, né? Um código de 500 que é um erro, né?
E se ele conseguir fazer, ele retorna aqui um res.100, o status 200, né? Isso aqui ele é uma resposta que ele vai enviar para quem está chamando a gente, né? É como se fosse uma ligação telefônica, né? Ele vai dar um status de 200. O 200 é uma forma universal aqui de falar que ok, deu tudo certo. Seria aquele res.send res.send ok que eu fiz, né? E aqui está o nosso script que vai fazer a chamada à API do Pipefy. Então, nossa API não é uma API intermediária. Ela vai pegar os dados do Elementor e vai conectar com o Pipefy. Então, onde que eu pego isso aqui, né? Lá na API do Pipefy, a gente vai lá no Pipefy, quer ver, ó? E a gente vem aqui em integração e aqui vem, ó, em API e acessar a documentação. Ele vai dar toda a documentação da API que a gente tem que fazer aqui, desde a autenticação aqui até as chamadas, né, dos pipes, né, ó, cards, né, para criar um card. Então ele vem aqui e tem tudo aqui, ó, tudo que a gente está usando tem aqui, ó, né, que é o que a gente vai criar um card dentro de um pipe, né. Então tem tudo aqui. O ChatGPT me ajudou, mas tem tudo aqui na API do Pipefy. Eu tive que usar a documentação porque o ChatGPT ele nunca dá, pelo menos comigo, né? Nunca dá exatamente o que eu quero. Então eu tive que fuçar aqui na documentação para poder fazer a chamada certinha na API do Pipefy, tá? E aí a gente vai usar a chamada do Axios, né? Então a gente vai dar um const response, né? Porque a gente vai usar o que tem na resposta, né? A gente vai armazenar, a gente vai fazer uma chamada API do Pipefy e a gente vai querer saber o que ele respondeu para a gente, se respondeu ok ou não, tá bom? A gente vai usar esse response aqui, ó, aqui embaixo. E aí a gente vai colocar await, porque é uma chamada assíncrona. Quando a gente trabalha com a API, a gente sempre trabalha com async, né? Porque demora alguns milissegundos, né, para poder retornar a chamada. Então a gente sempre tem que trabalhar com await. E o Axios é a biblioteca que a gente vai fazer essa chamada, né? Essa requisição. Ponto .post, porque é uma chamada post, a gente vai inserir dados, né? E aí, o que acontece? A gente tem que Isso aqui você pode copiar, né? Acho que não vale a pena a gente entender o que está acontecendo aqui dentro. Acho que vale mais a pena a gente decorar mesmo, porque cada API tem uma forma diferente, né? E aí a gente dá a URL da requisição aqui da API do Pipefy, essa daqui, vírgula, e aí a gente vai mandar alguma coisa aqui para essa API, né? No nosso body aqui, que vai ser isso aqui. E é uma carry, geralmente, né? Aí a gente vai usar alguns dados dinâmicos aqui, né? Como a gente vai usar dados dinâmicos aqui dentro da nossa requisição, nossa string, né? A gente tem que usar aspas aqui, tá? Então vê aí se você está usando certo. Tem gente que coloca aspas assim, ó. Não é pro lado ao contrário, é uma crase, tá bom? Então é shift e o acento acento agudo aí. E aí a gente vai usar isso aqui. Como funciona? Eu copiei e colei aqui, então ele já pegou esse Pipefy ID. O que é o Pipefy ID? A gente vai criar aqui, na verdade é essa outra aqui, né? A gente vai criar aqui uma const Pipefy ID, que é o ID do nosso pipe, né? Como que a gente pega o ID do pipe? A gente vem aqui no Pipefy, eu vou criar um novo pipe aqui para a gente começar do zero, tá? Ó, já tenho vários pipes aqui, mas eu vou criar um novo. E aí eu vou clicar aqui em iniciar do zero, tá bom? Que aí ele vai vir, aí eu vou colocar o nome do pipe, exemplo, YouTube 2. Ele vai criar um pipe aqui com 3 fases aqui pra gente, né? Caixa de entrada, fazendo e concluído. Aí você pode personalizar do seu jeito. E aí o pipe, o ID do pipe é esse aqui que está aqui em cima aqui, ó. Tá bom? Então eu vou colocar lá entre aspas, que é uma string, tá? Ele vai receber sempre uma string aqui. E aí a gente vai usar agora a gente precisa da chave da API, né? Do Pipefy para a gente poder fazer a chamada, né? Que ele requer aqui no header, né? No header, ele requer aqui que a gente envie
o ID de autenticação. É um PipeFi token, na verdade, né? É um token de API que a gente precisa obter. Então, um const API. E aí, o que acontece? Não é uma boa prática você enviar esses dados através do seu script. A gente usa um processo que chama variável de ambiente, né? Que a gente vai cadastrar lá na Vercel daqui a pouco. Mas por enquanto vamos fazer desse jeito aqui. Então aqui dentro do meu PipeFi, eu venho aqui na minha bolinha aqui do meu nome, né? Da minha conta. Eu venho aqui em preferência da conta. E aí eu venho aqui, ó, token de acesso pessoal, aqui em cima. Aqui, esse exemplo 1 é o que eu usei. Eu vou gerar um novo token e vou chamar aqui exemplo 2. E aí assim que terminar o vídeo eu vou excluir isso aqui para que ninguém possa pegar minha API. Eu clico em cima aqui, dou um Ctrl C, né, salvar aqui. E aí eu venho aqui e entre aspas eu dou eu dou um Ctrl V. Aí dou um ponto e vírgula no final. Aí ele ficou aqui, o PipeFi token tá usando aqui, tá bom? Aqui eu chamei de PipeFi ID, mas na verdade a variável que eu coloquei embaixo é Pipe ID, tá bom? É Pipe ID. Então eu tenho uma ID aqui que é o pipe que eu quero. Tenho a minha string aqui, né, que é o token do PipeFi, que é para saber que é eu mesmo que estou fazendo essa requisição. E tenho aqui a chamada da API, né, com os dados que eu vou enviar para a API, tá? Aí tem uma outra coisa que você precisa pegar, que são os Field ID. Esse aqui é um problema, porque você tem que fazer uma chamada à API do PipeFi para você pegar esse nome aqui, tá? Porque ele gera, quando você cria um campo, né? E a gente vai fazer isso agora. Eu até esqueci de fazer. Vamos voltar lá no nosso pipe. E a gente vai vir aqui, ó, na caixa de entrada e vai vir na engrenagemzinha. E a gente vem aqui em formulário inicial, que é o que a gente precisa para iniciar um card aqui dentro do nosso pipe no PipeFi. Eu vou vir em texto curto, arrastar aqui para dentro. Vou colocar nome, o primeiro campo. Deixo tudo assim mesmo, tá? Não coloco como obrigatório, porque senão pode dar um erro. Salvar alterações. Vou criar um novo campo aqui, que é o e-mail. Eu posso colocar posso dar um salvar alterações, posso colocar e-mail aqui também, mas ele vai dar uma validação. Então, se eu colocar um e-mail diferente lá, ele pode dar problema. Eu coloco um texto curto mesmo. Aqui também eu coloco um texto curto com o telefone. Eu não gosto de usar esse número de telefone porque ele requer o 9 na frente. E aí, se a pessoa colocar um número fixo, ele não aceita. Aí vai dar um erro, tá bom? Então, eu criei os nossos 3 campos aqui, que são os 3 campos do formulário aqui no Elementor que a gente criou, tá bom? E agora, como eu criei o campo aqui, eu coloquei o nome dele certinho, mas eu não tenho o meu ID do field, né, do campo, o ID do campo que eu preciso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha API aqui e tem algumas informações aqui que eu posso pegar para pegar o título, né, o nome ali do meu campo ali, né, que eu preciso. E aí, vamos lá. A gente vai ter que fazer uma chamada à API para buscar os campos ali que eu tenho no meu PipeFi. Então vamos lá. E aí, pessoal, para a gente pegar esses dados aqui, a gente vem aqui em Fields, né? Na documentação Fields. E aí ele vai dar algumas informações aqui e ele vai dar aqui, ó, Find the Field ID, né? Ele tem toda a documentação aqui e a gente vai precisar fazer essa requisição aqui para a API do PipeFi para ele responder aqui qual que é o ID, né, do nosso field. E aí para fazer isso, eu tentei usar umas formas online aqui, mas não consegui. Então a gente vai digitar aqui no Google Postman Download. É um programa gratuito que tem uma versão paga, mas a gente vai usar só a versão gratuita. E você vai criar uma conta, tá? Você vai baixar aqui, ele vai pedir para você criar uma conta, tá bom? E você cria uma conta, não vai pagar nada, tá bom? E aí ele vai abrir aqui o nosso Postman, tá? Dentro do Postman vai estar assim, vazio, né? Vazio. Você vem aqui em New Collection.
E aí você pode colocar HTTP aqui e ele vai abrir essa tela aqui para você. E a gente vai mudar aqui para post, vai inserir aqui o nosso endereço da API que está aqui, ó, que é isso aqui. Vai colocar aqui. E aqui em Authorization, a gente vai mudar aqui para Bearer Token e a gente vai digitar o nosso token da nossa API. O meu está aqui, ó. E aí em parâmetro, em body aqui, a gente vai colocar form data. O key aqui a gente vai colocar carry, deixar em texto. E o value a gente vai colocar aquilo que está lá na documentação da API do Pipefy, que é isso aqui, ó. Dá um Ctrl C, Ctrl V lá. Aqui. A gente só vai mudar aqui esse ID para o ID do pipe, que é esse aqui, ó. Né? Aí você clica aqui e muda o ID do pipe. Dá um Enter aqui e dá um Send. E aí ele volta os dados aqui, ele responde, né? Aqui embaixo, com o ID do pipe, tá bom? Então, ó, o ID, o nome lá que a gente colocou é o nome mesmo, com letra minúscula. O e-mail é e-mail, só que com underline aqui. E o telefone é telefone, tá bom? Então a gente vai voltar aqui e vai mudar aqui, porque no meu outro teste lá era diferente, tá bom? Então vamos mudar e-mail, telefone ficou assim. Aí você vai colocar o que veio no seu, tá bom? Não o que veio no meu. Nisso aqui, tá bom? No Form ID. Aí a gente está falando aqui que dentro desse formulário aqui, desse campo do formulário, que chama nome, que tem o ID de nome, vai o value que a gente recebeu lá do Elementor, que é o nome da pessoa que colocou ali no formulário, né? Dentro do Field ID, né, do campo do formulário do Pipefy, que é o e-mail, a gente vai receber o dado que a gente recebeu de e-mail. E assim por diante vai o telefone também. E aqui o headers embaixo vai ter o authorization e a gente vai colocar entre crase aqui, ó, o bearer, a palavra bearer, espaço, e aí, opa, eu arrastei aqui sem querer, e o Pipefy token, que é esse aqui que está aqui em cima, tá bom? Então ele vai receber tudo isso aqui. Aqui embaixo ele vai enviar que ok, né? Se deu tudo certo, ele vai enviar um 200. Se der erro, ele vai dar um res.status 500 aqui para falar que deu errado. Vou dar um Ctrl S aqui e vou fazer um deploy disso aqui para a gente ver como é que vai funcionar. Beleza, fez o deploy. Agora a gente vai testar, né, para ver se deu certo. Aqui no Pipefy, ó, pode ver que está vazio, né? Então a gente vai colocar aqui de novo. Eu vou fechar e vou abrir de novo aqui só para você ver que aí beleza. Vou colocar o Diego Managlia de novo, teste@teste.com e o telefone eu vou colocar qualquer coisa aqui. Enviar. Já deu certo aqui. E aqui ele já recebeu aqui os dados certinho, ó, telefone e o e-mail certinho. Então já está funcionando. Só que, como eu falei para você, não é uma boa prática a gente enviar o nosso token aqui no nosso script, porque qualquer pessoa que acessar o nosso endpoint, se ele tiver uma habilidade mínima aí, ele vai conseguir ver através do console do navegador o nosso token. Então, o que a gente fez? A gente vai tirar, vai dar um Ctrl X aqui para tirar, vai lá na Vercel, no nosso projeto, né? Dentro do nosso projeto a gente vem em Settings. Aqui em Settings a gente vem aqui, ó, em cadê? Environment Variables. Variables. Meu inglês é péssimo. Aí embaixo aqui a gente vem aqui o key. A gente vai colocar em letra maiúscula. É uma convenção do JavaScript, né, dos projetos de variáveis de ambiente. Pipefy underline ID. E em value a gente vai colocar o valor, né, que é o nosso token. E dá um save aqui. E aí beleza, já está lá na Vercel. O que acontece? A gente vai acessar esse dado dessa forma, process.env, acho que é .env, não, .env, .pipefy token, pipefy underline token, que foi o nome que a gente deu lá. Então, agora ele vai acessar aquele dado lá. E a API, a Vercel, ela não vai expor esse dado de forma pública na internet, né, no nossa API. Ela vai ser uma variável privada, digamos assim, né? Aí beleza, fiz isso,
já estou pronto para fazer um deploy de novo no meu projeto, só para salvar e tirar a. Se eu quisesse também o Pipe ID, também poderia criar uma nova variável de ambiente lá e acessar através igual eu fiz aqui, tá bom? Só tem que ter certeza que o nome que eu coloquei aqui é o mesmo nome que eu coloquei lá na Vercel, tá bom? Porque senão vai dar problema. Problema. Já deu já deu certo aqui. Aí o que eu faço? Eu volto lá no aqui, né? Vou fechar, vou abrir de novo. Vou colocar teste nome arroba teste.com e o telefone vou colocar qualquer coisa. Enviar. Deu erro. Será que pode ser que eu coloquei o nome errado, né? Vamos lá. É bom que dá erro que a gente consegue ver o que aconteceu aqui. Pipefy ID. Coloquei Pipefy Token, tá vendo? Tem que ser exatamente o mesmo nome. Aí eu vou dar um prod aqui de novo, um deploy. Tem que ser tudo certinho, senão dá erro. Beleza, deu certo aqui. Agora eu vou voltar lá. Vou enviar os dados. E agora foi com sucesso. E aí eu venho aqui no meu Pipefy, teste nome. Tá tudo certinho. Os dados aqui de e-mail e de telefone. Então é isso, pessoal. Dessa forma aqui que você vai conectar o Pipefy, né, o Elementor, né, o formulário do Elementor Pro até o Pipefy aqui de forma ilimitada e gratuita, beleza? Te vejo então no próximo vídeo.